Pensa só, pouco mais de 10 anos atrás, o Nubank simplesmente não existia. E até pouquíssimo tempo atrás, era uma daquelas startups que só acumulava prejuízo. Hoje é um dos bancos mais lucrativos e eficientes do Brasil. É uma jornada e tanto, né? Uma transformação que pegou uma empresa que só queimava dinheiro e a transformou numa verdadeira potência. Vamos entender direitinho como essa virada aconteceu. Pois é, a grande pergunta que fica é exatamente essa. Como é que uma empresa que por anos parecia um poço sem fundo de prejuízos conseguiu virar o jogo de uma maneira tão, mas tão espetacular? Para a gente entender essa mágica, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Vamos começar lá na origem, quando o Nubank chegou chutando a porta do sistema. Depois, a gente passa pela fase doida de crescer a qualquer preço, até chegar no ponto da virada para o lucro. Aí, a gente mergulha nos números que provam que a estratégia deu certo e, por fim, olha para o futuro e para os desafios que vêm por aí. Ok, vamos lá. Para entender o fenômeno Nubank, a gente precisa fazer um exercício de memória. Lembra como era o sistema bancário no Brasil há uns 10 anos? Era dominado por uns 5 grandes bancos. Tudo era caro, tudo era complicado, uma burocracia sem fim. Era, sinceramente, o cenário perfeito para uma revolução acontecer. E a revolução veio com uma proposta muito clara. De um lado você tinha a burocracia, as filas em agências, as tarifas que pareciam brotar do nada. Do outro lado o Nubank chegou e falou, olha, tá aqui um aplicativo simples, um cartão de crédito sem anuidade e você resolve tudo pelo celular. Essa diferença brutal na experiência do cliente foi o que deu o primeiro grande empurrão. E a mira do Nubank foi genial. Eles olharam para um mar de gente que estava completamente mal atendida. Eram pessoas de saco cheio de pagar tarifa para tudo, ou pior, gente que nem conseguia ter um cartão de crédito. Era um oceano azul de oportunidade, e eles mergulharam de cabeça. Certo? Agora a gente entra na fase, digamos, mais polêmica da história. Para conquistar todo esse mercado rápido, o Nubank adotou aquela estratégia clássica do Vale do Silício. Crescer, crescer e crescer sem se preocupar com o lucro no curto prazo. Era uma aposta altíssima, que deixou muito analista de cabelo em pé na época. E não foi pouco tempo não, foram 8 longos anos operando no vermelho. O foco era um só, aumentar a base de clientes a todo vapor, botar o roxinho no bolso do maior número de pessoas possível e fazer a marca ser conhecida. Lucro? Isso era um problema para o futuro. E olha, a estratégia de crescimento funcionou. A empresa nasceu, lançou a conta digital, começou a expansão internacional para o México e para a Colômbia, entrou no mundo dos investimentos comprando a Easy Invest e tudo isso culminou na abertura de capital lá em Nova York com uma avaliação de mercado gigantesca de mais de 40 bilhões de dólares. Só que aí, o mundo mudou. E aqui está o ponto de virada. Depois da abertura de capital, os juros no mundo todo começaram a subir. O dinheiro fácil e barato acabou. E com isso, a paciência do mercado com empresas que só cresciam, mas não davam R$1 de lucro, também acabou. A pressão por resultado de verdade virou uma coisa brutal. E o Nubank respondeu com uma mudança de rota radical, baseada em 3 pilares. Primeiro, fechar a torneira do crédito fácil. Passaram a analisar o risco com muito mais cuidado para diminuir a inadimplência. Segundo, um esforço enorme para se tornar o banco principal da pessoa. A ideia era deixar de ser só o banco do cartão de crédito para ser a conta onde o cliente recebe o salário, paga as contas e investe, o que, claro, aumenta a receita. E terceiro, uma expansão internacional mais pé no chão, com um plano bem claro para fazer cada país dar lucro. Essa frase aqui resume perfeitamente o novo momento. O jogo mudou. Não era mais sobre quantos clientes você tem na base, e sim sobre quanto de dinheiro cada um deles gera para a empresa. A era de queimar caixa para crescer tinha, de fato, chegado ao fim. Tá, mas e aí? Essa mudança toda funcionou? Bom, contra números não há argumentos. Vamos dar uma olhada agora nos resultados que não só calaram os críticos, mas que provaram a força desse novo Nubank. O dado talvez mais impressionante seja esse aqui, o ROE, que é o retorno sobre patrimônio. Basicamente, essa é a principal medida para dizer o quão rentável um banco é. E o Nubank bateu a marca incrível de 33%, se tornando o banco mais eficiente do Brasil em fazer dinheiro com o capital que tem. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, basta comparar. Olha só, enquanto o Nubank entrega um retorno de 33%, gigantes estabelecidos como Itaú e Banco do Brasil estão bem abaixo. A diferença é brutal. Isso mostra uma capacidade de gerar lucro que está, de fato, muito acima da média. Ah, mas como eles conseguem isso? Eficiência. É aqui que a mágica de ser uma empresa de tecnologia, e não um banco tradicional, acontece. Sem o peso das agências físicas, usando tecnologia para tudo, o custo para atender cada cliente despencou.
Hoje é menos de $1 por mês. É uma fração do que custa para os bancões. E toda essa eficiência, claro, se reflete em como o mercado enxerga o valor da empresa. Dá uma olhada nessa tabela. O indicador P sobre VP mostra quanto o mercado paga por cada real do patrimônio do banco. No caso do Nubank, o mercado paga quase 7 vezes. Já os concorrentes, bem abaixo. E por quê? Exatamente por causa daquele ROE de 33%. O mercado aposta que o Nubank vai continuar sendo essa máquina de gerar lucro no futuro. Mas calma, a história não acaba aqui. A gente pode dizer que o Nubank venceu a primeira grande batalha. Provou que o modelo de negócio não só para em pé, como é extremamente lucrativo. Agora começa a segunda fase, conseguir manter esse ritmo num cenário que está cada vez mais competitivo. Porque sucesso atrai concorrência. Não tem jeito. O Nubank abriu a porteira, mas agora tem um monte de gente correndo no mesmo pasto. Bancos digitais e fintechs como Enter, PicPay, CC, todos eles já têm dezenas de milhões de clientes e estão brigando feio pela mesma fatia de mercado. E tem outro ponto importante. Por mais que tenha crescido, o Nubank ainda é essencialmente um gigante brasileiro. Com mais da metade da população adulta do país já sendo cliente, o espaço para crescer aqui dentro começa a ficar limitado. Por isso, a grande aposta para o futuro está no sucesso da operação lá fora, principalmente no México e na Colômbia. E isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a pergunta de R$1 trilhão. O destino do Nubank é se consolidar como um dos maiores bancos do Brasil, o que já seria um feito e tanto, ou será que ele consegue repetir essa fórmula de sucesso no mundo todo e se tornar o próximo grande banco global? Essa é a resposta que todo mundo quer saber.